Milionário Roberto Justus processou professor da rede pública. O motivo? Chocante. Foi um barraco daqueles que ninguém esperava. Roberto Justus, o homem que todo mundo chamava de o filantropo, o cara das doações milionárias em eventos badalados, entrou com um processo contra um professor da rede pública. O motivo? Difamação. Parece cena de novela, mas foi real, e o que o professor disse deixou o Brasil inteiro boquiaberto. Tudo começou numa palestra sobre ética e justiça social, numa escola simples, longe das luzes da ribalta. O tal professor Marcos, um sujeito de fala firme e olhar que não deixa escapar nada, soltou uma frase que incendiou o país. Tem milionário que prefere contar centavo a estender a mão. A avareza é a verdadeira prisão deles. E, sem citar nome, todo mundo entendeu quem era. O silêncio que caiu na sala pesava como pedra. Os alunos trocavam olhares nervosos, e o chão parecia tremer sob os pés do carismático milionário que, naquele momento, estava no palco dos holofotes, mas não para dar palpite, para defender sua honra. Roberto Justus não demorou a reagir. Em poucos dias, o tribunal virou palco para um duelo inesperado. Seu sorriso largo, antes da tempestade, agora amarrava um nó de ansiedade e raiva. Os flashes dos fotógrafos direto no rosto dele revelavam uma expressão tensa, um misto de dor no peito e as mãos tremendo por dentro. A imprensa questionava: o filantropo é mesmo aquilo que parece ou só um homem encobrindo histórias obscuras do passado? E aí o mistério começou a ganhar corpo. Quem é esse professor Marcos? Ele, que parecia só um educador modesto, na verdade guardava segredos que poderiam virar o jogo. Uma história estranha, registrada em papéis antigos, que tinha potencial de desmoronar a reputação dourada do milionário. O que será que Marcos sabia? Quem ele realmente era? E qual era essa verdade que ninguém quer ouvir? Enquanto a cidade fervia entre opiniões raivosas e grupos de apoio, outra camada pesava naquele jogo de poder. O passado. Roberto sentiu a sombra do que fez, das escolhas que tentou enterrar, aparecendo de repente cruel. E Marcos? Será que suas razões tinham fundo mais profundo que simples aula de moral? O palco estava montado. Justiça, ética, segredos e máscaras começavam a cair lentamente diante dos olhos atentos de todos. No meio de discursos inflamados, o medo e a dúvida apertavam o peito dos envolvidos. Cada palavra jogada na arena judicial parecia uma punhalada, cada silêncio uma ameaça. A comunidade, antes dividida, agora fervia numa tensão quase palpável, aguardando a próxima cena dessa batalha que ia muito além do que se via. O que ninguém esperava? Que no meio dessa guerra, o passado de cada um pudesse revelar verdades tão chocantes que deixariam a todos parados, sem reação. Como dois lados de uma mesma moeda, Roberto e Marcos estavam presos num conflito, não só por poder ou fama, mas pela reconstrução de si mesmos e da comunidade ao redor. A pergunta que fica: até onde vai a responsabilidade social quando o preço é a própria vida exposta? E qual segredo seria capaz de mudar tudo, de deixar tudo sem volta? O silêncio agora pesa mais que a voz. Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Enquanto o tribunal aguardava as revelações daquela manhã, uma tensão palpável pairava no ar. Olhares se cruzavam. Sussurros ecoavam entre as pessoas que enchiam as arquibancadas. Ao fundo, a porta se abriu. Marcos entrou. Seu semblante sério cortava como faca. Ele não era apenas um professor.
Naquele instante, parecia carregar o peso de todo um sistema. A audiência começou com a leitura de declarações. A voz do juiz ecoou, mas na mente de todos só havia uma pergunta: quem sairia vitorioso daquela batalha? Roberto Justus, mesmo com sua fama e fortuna, parecia vulnerável. O que ninguém esperava, no entanto, era que o julgamento não seria sobre palavras, mas sobre verdades ocultas. Com a entrada de um documento que há muito era mantido em segredo, tudo mudou. Era uma cópia de um relatório que havia sido ignorado por anos. O juiz leu em voz alta: durante anos, Roberto Justus se beneficiou de doações que, na verdade, eram parte de um esquema de lavagem de dinheiro. O murmúrio que se seguiu era como um frisson elétrico, tornando o ar irrespirável. O que todos acreditavam ser um ato de generosidade agora mostrava um lado sombrio. Marcos, em pé, sentiu um nó na garganta. Era seu momento. Ele, que sempre trabalhou com humildade, estava agora no centro de uma tempestade. Com firmeza, começou a falar sobre sua intenção de trazer à tona essa verdade. A avareza não se limita a contar centavos, mas a esconder milhões. Suas palavras cortaram o silêncio. Mas a plateia mal teve tempo de absorver a enormidade do que estava acontecendo. Então, algo ainda mais inesperado aconteceu. A porta se abriu novamente. Entrou uma mulher, pálida e trêmula, que todos pareciam conhecer, mas ninguém esperava ver ali. Era Clara, ex-esposa de Roberto. Seu olhar era magnético, e ao se aproximar, todos podiam sentir a tensão aumentar. Eu tenho algo a dizer. A voz dela era baixa, mas havia uma força latente que grudava a atenção de todos ali. Roberto não só escondeu um passado obscuro de negócios, mas também um segredo que eu guardo há anos. Vocês todos sabem que ele é generoso, mas sabem também que ele é um homem perigoso. O salão encheu-se de murmúrios. Rostos perplexos trocavam expressões de choque e incredulidade. O clima mudara definitivamente. O juiz pediu silêncio, mas os murmúrios não paravam. Clara revelou uma história de manipulação e traição, uma trama que se entrelaçava com as doações feitas por Roberto. As pessoas que ajudou muitas vezes estavam sendo utilizadas como escudos. Cada palavra sua era como um golpe direto na reputação do milionário. Agora, percebem, o tribunal não era apenas um campo de batalha entre professor e filantropo, mas um palco onde máscaras estavam caindo e verdades devastadoras eram expostas. Ao olhar para Roberto, viu uma fraqueza em seus olhos. Havia arrependimento, mas também a sombra de um homem que tinha muito a esconder. A plateia estava em estado de choque, mal acreditando no que acabara de ouvir. O clima estava tão carregado que todos sabiam que aquele momento mudaria tudo. A linha entre herói e vilão começava a ficar tênue. O que mais estava por vir? O silêncio pesado que se seguiu dizia mais do que qualquer palavra. O jogo estava mudando, e nada seria como antes. O tribunal não seria apenas um lugar para a justiça, mas o cenário de revelações absurdas que deixariam cada um de nós se perguntando: até onde vai a verdade, quando o preço é a própria alma? O silêncio pesado que se seguiu à revelação de Clara era quase ensurdecedor. Todos na sala pareciam estar em um estado de choque. As expressões variavam entre perplexidade e indignação. Roberto lutava para manter o controle, mas algo em seu olhar revelava que aquele era o momento de sua vida que ele menos esperava. O juiz, visivelmente distraído, tentava restaurar a ordem,
mas o murmúrio da plateia se intensificava. Como assim? Um esquema de lavagem de dinheiro? Uma voz explodiu da multidão. Era um ex-aluno do professor Marcos, indignado. Vocês acreditaram mesmo na máscara do filantropo? E ali, naquele clima inflamável, uma explosão de emoção decorreu na sala. Marcos respirou fundo, percebendo que não era apenas ele contra o milionário. Era todo um sistema. Ele olhou para Roberto e um frio cortou o ar. A raiva, a dor e o ressentimento estavam à flor da pele. Mas ele não imaginava que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Clara caminhou até o centro do tribunal, visivelmente nervosa, mas decidida. Não posso deixar que isso acabe assim. Sua voz ecoou firme. As pessoas se viraram. Essa verdade precisa vir à tona. Roberto não é o único a ter segredos. As palavras da mulher eram como uma onda. As pessoas nas arquibancadas se inclinaram para a frente, esperançosas e apreensivas. Enquanto Clara tirava do bolso um pendrive. Aqui estão gravações. Provas que mostram como eu fui manipulada e ameaçada. Ele não é só um filantropo. Ele fez coisas horríveis. Wait, o que você está dizendo? Roberto gritou, a voz rompendo como vidro. A fúria brotava dele. Você está mentindo. Mas tudo explodiu. Clara clicou no botão e a sala foi preenchida com as vozes de reuniões secretas. Um diálogo que mostrava Roberto se vangloriando por desviar doações para contas offshores, usando as necessidades das pessoas para encobrir seus próprios crimes. As caras ao redor dele estavam transformadas em máscaras de horror. Cada grito nervoso rivalizava com o barulho. O caos começou. As pessoas se levantaram, gritando, desapontadas, enquanto Clara se mantinha firme. Ela havia pego um caminho sem volta. Este é o homem que vocês admiravam? Ela exclamou, emocionada. Atrás da fachada há mentiras. Existem vidas arruinadas por sua avareza. Eu não sou a única. Roberto, perdido entre a raiva e a incredulidade, começou a tremular. A pressão acumulada em seu peito já não era só desprezo, era medo. Medo de que tudo o que ele construiu estivesse desmoronando diante de seus olhos. Mas ninguém esperava pelo que aconteceu a seguir. A porta do tribunal se escancarou, e um homem entrou, com um olhar que carregava um peso inexplicável. Era um detetive, e ao se aproximar de Clara, sussurrou algo que fez o rosto dela empalidecer. Os murmúrios pararam novamente. Eu tenho um mandado para prender o senhor Roberto Justus. A sala ficou em choque absoluto. O tempo pareceu parar. Era a última coisa que todos esperavam. O sorriso confiante que Roberto tinha agora desaparecia rapidamente, enquanto a realidade se instalava. A linha entre o certo e o errado estava se desfazendo. Ele não era apenas um filantropo em apuros. Ele era um homem que enfrentava a queda de sua própria história. O que mais poderia ser revelado? O tribunal não era mais só uma batalha entre dois homens. Era o palco de uma verdade tão profunda que poderia reescrever tudo o que se sabia sobre o valor e a moralidade. E quando o detetive se virou para enfrentar Roberto, a tensão crescia como um fio prestes a se romper. O que mais estava prestes a se desenrolar e quem realmente era o Roberto Justus que tanto admiravam? Voltava a encontrar o silêncio, mas o clima era de tensão palpável. O detetive, que parecia trazer o peso do mundo nas costas, olhava fixamente para Roberto Justus. Eu tenho um mandado para prender o senhor Roberto Justus. O anúncio incendiou o ambiente. Dava para sentir o coração de todos acelerando enquanto eles tentavam absorver a magnitude daquelas palavras. Mas antes que alguém pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar aflito empurrou a porta e entrou, ofegante e encharcada de chuva.
Era Helena, a irmã mais nova de Roberto, uma figura que muitos na sala não conheciam bem. Eu preciso falar, ela gritou, o desespero em sua voz cortando o ar como uma faca. Todos se viraram, surpresos. Roberto, que já estava prestes a ser levado, congelou. Helena, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, misturando preocupação e medo. Helena não tinha tempo para rodeios. O que está acontecendo aqui não é apenas sobre você. É mais profundo. Tudo o que você fez e o que você esconde não é só seu. Os olhares deles se cruzaram e por um momento a plateia ficou paralisada. Clara e Marcos, que assistiam a tudo, não podiam acreditar no que estavam vendo. Calma, Helena! Roberto gritou, mas a irmã continuou. A verdade precisa vir à tona. A nossa família não é quem pensamos que somos. A sala inteira estava em alvoroço, e as emoções estavam à flor da pele. Roídos pela curiosidade, os espectadores se inclinaram para a frente. O que mais poderia ser revelado? Eu não sou a única que sabe de tudo isso. Helena prosseguiu, descontrolada, com lágrimas nos olhos. Lá atrás, quando você começou a ajudar as pessoas, estava se encaixando num plano que não era só seu. Tem coisas que você não sabe. Segredos que envolvem nosso pai. Um murmúrio crescente pairava sobre a sala. O detetive parecia tão confuso quanto todos os outros e hesitava em avançar. Segredos? Que segredos? Ele questionava com os olhos fixos em Helena, como se aguardasse uma resposta há muito tempo esquecida. As palavras dela caíam pesadas como pedras. Nossos pais. Eles não estavam apenas ajudando a construir a imagem do filantropo. Eles estavam envolvidos num esquema que se infiltra em toda a cidade. E você, Roberto, não percebeu que estava sendo usado? Nós somos parte de uma rede que não tem limites. Essa revelação estremecia o chão sob os pés de todos. Clara e Marcos trocavam olhares de incredulidade, enquanto Roberto tentava processar a tempestade de emoções. Ele se virou para Helena, buscando qualquer sombra de dúvida em suas palavras. Você não pode estar falando sério. Sua voz era uma mistura de raiva e desespero. Eu sou a única que ficou de fora dessa penúria. O que mais pode ser escondido em nome do dinheiro e da fama? O quebrar da sua voz ecoou entre os aplausos e murmúrios da multidão. A tensão se transformara em caos. Enquanto o tribunal fervia, uma nova realidade se formava. O que Helena acabara de trazer à tona mudaria tudo. As relações, as verdades, as lealdades. A linha entre família e crime se tornava cada vez mais tênue. O que um dia foi amor, agora parecia um campo de batalha. E mais uma vez, a própria essência de Roberto estava em jogo. Como as peças de um tabuleiro, quem seria o próximo a mover? A sala, agora uma arena de suspeitas e revelações, clamava por respostas. E a pergunta que ressoava era: até onde essas verdades escondidas iriam levá-los? O silêncio continuava, mas havia uma tempestade prestes a estourar. O silêncio pesado que se seguiu à revelação de Helena estava quase insuportável. Todos na sala se entreolhavam, tentando processar a avalanche de informações. O murmúrio aumentava, palpável como uma tempestade prestes a estourar. Alguns espectadores não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Outros estavam em estado de choque, boquiabertos com a magnitude das palavras da irmã de Roberto. Segredos? Que segredos? Um dos jurados exclamou, o rosto refletindo a incredulidade geral. Mas antes que alguém pudesse retomar o controle da situação, algo totalmente inesperado aconteceu. A porta do tribunal se escancarou e um homem de paletó bilhar entrou,
com uma expressão de urgência que cortou o ar como uma lâmina. Desculpe, eu preciso interromper. Ele gritou, a voz firme e assertiva, dominando o cenário. Era o procurador da República, conhecido por suas investigações em casos de corrupção. Eu trouxe novas evidências que mudam tudo. As atenções se viraram imediatamente para o procurador. Helena, Marcos e Clara apenas assistiam, paralisados, enquanto o homem se aproximava do juiz. Ele se virou para Roberto, e a tensão na sala chegava a ser quase elétrica. Senhor Justus, temos materiais que revelam uma rede de corrupção muito maior do que se imaginava. Os documentos que enviei ao tribunal não estão apenas relacionados a você, mas a aqueles que você considera amigos. Um grito de espanto ecoou pelo tribunal. Todos se viraram para Roberto, que agora estava pálido. Como assim? O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas havia um tom de desafio, como se tentasse se manter firme diante do caos. Eu não estou falando só de você. O procurador começou a mostrar fotos. Essas imagens mostram que muitas das doações que você fez sustentaram um esquema de fraudes envolvendo políticos que estavam em conluio com sua família. E, por favor, não venha com a história de que não sabia. Temos gravações que provam o contrário. A sala explodiu em gritos. Era como se uma bomba tivesse estourado. O pânico começou a se espalhar entre os espectadores e jurados. O juiz tentava restaurar a ordem, mas era difícil lidar com a onda de choque. Roberto estava paralisado, boquiaberto. A revelação de Helena já havia sido devastadora, mas isso era a erupção de um vulcão. Isso não é verdade. Ele gritou, mas sua voz soava mais como um eco de sua impotência do que uma afirmação sólida. Estamos sendo usados. Isso é um truque. Alguma armação de vocês. Armação? O procurador questionou, levantando uma sobrancelha. E a gravação da sua conversa sobre como você desviou fundos de suas doações. Eu tenho tudo aqui. Você não é o único com um passado obscuro. Ele avançou, sem medo, e todos podiam sentir o peso de suas palavras. O jogo havia mudado radicalmente. Marcos olhou para Clara, que parecia igualmente chocada. A verdade que havia sido exposta estava além do que poderiam imaginar. Uma rede de corrupção envolvendo Roberto, sua família e até mesmo aliados inesperados. O mundo dela se desmoronava, cada verdade colidindo com a próxima, tornando tudo mais confuso do que nunca. E então, como um golpe final, uma mulher no fundo da sala levantou a mão, gritando: "Eu sei quem é essa outra pessoa." O caos tomou conta. O olhar de todos se virou para ela. A tensão aumentava. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido nas sombras daquela história? O tribunal havia se transformado em um labirinto, e ninguém sabia o quão fundo suas verdades iriam descer. O silêncio pesado que se seguiu à revelação de Helena estava quase insuportável. Todos na sala se entreolhavam, tentando processar a avalanche de informações. O murmúrio aumentava, palpável como uma tempestade prestes a estourar. Alguns espectadores não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Outros estavam em estado de choque. Boquiabertos com a magnitude das palavras da irmã de Roberto. Segredos? Que segredos? Um dos jurados exclamou, o rosto refletindo a incredulidade geral. Mas antes que alguém pudesse retomar o controle da situação, algo totalmente inesperado aconteceu. A porta do tribunal se escancarou e um homem de paletó brilhante entrou, com uma expressão de urgência que cortou o ar como uma lâmina. "Desculpe, eu preciso interromper", ele gritou, a voz firme e assertiva dominando o cenário.
Era o procurador da República, conhecido por suas investigações em casos de corrupção. Eu trouxe novas evidências que mudam tudo. As atenções se viraram imediatamente para o procurador. Helena, Marcos e Clara apenas assistiam, paralisados, enquanto o homem se aproximava do juiz. Ele se virou para Roberto, e a tensão na sala chegava a ser quase elétrica. Senhor Justus, temos materiais que revelam uma rede de corrupção muito maior do que se imaginava. Os documentos que enviei ao tribunal não estão apenas relacionados a você, mas àqueles que você considera amigos. Um grito de espanto ecoou pelo tribunal. Todos se viraram para Roberto, que agora estava pálido. Como assim? O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas havia um tom de desafio, como se tentasse se manter firme diante do caos. Eu não estou falando só de você. O procurador começou a mostrar fotos. Essas imagens mostram que muitas das doações que você fez sustentaram um esquema de fraudes envolvendo políticos que estavam em conluio com sua família. E, por favor, não venha com a história de que não sabia. Temos gravações que provam o contrário. A sala explodiu em gritos. Era como se uma bomba tivesse estourado. O pânico começou a se espalhar entre os espectadores e jurados. O juiz tentava restaurar a ordem, mas era difícil lidar com a onda de choque. Roberto estava paralisado, boquiaberto. A revelação de Helena já havia sido devastadora, mas isso era a erupção de um vulcão. Isso não é verdade, ele gritou, mas sua voz soava mais como um eco de sua impotência do que uma afirmação sólida. Estamos sendo usados. Isso é um truque, alguma armação de vocês. Armação? O procurador questionou, levantando uma sobrancelha. E a gravação da sua conversa sobre como você desviou fundos de suas doações? Eu tenho tudo aqui. Você não é o único com um passado obscuro. Marcos olhou para Clara, que parecia igualmente chocada. A verdade que havia sido exposta estava além do que poderiam imaginar. Uma rede de corrupção envolvendo Roberto, sua família e até mesmo aliados inesperados. O mundo dela se desmoronava, cada verdade colidindo com a próxima, tornando tudo mais confuso do que nunca. E então, como um golpe final, uma mulher no fundo da sala levantou a mão, gritando: "Eu sei quem é essa outra pessoa!" O caos tomou conta. O olhar de todos se virou para ela. A tensão aumentava. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido nas sombras daquela história? Antes que pudesse continuar, a mulher avançou. Sua expressão era uma combinação de medo e determinação. Sou eu. Sou filha do Roberto. Ele não é só um filantropo. Ele é um homem que escondeu tudo. Os segredos que você busca estão dentro de mim. O ar parecia paralisar. As bocas se abriram, olhos se arregalaram. O que estava acontecendo? A tensão agora era insuportável. Como se por trás daquela revelação estivesse um mar de mentiras, prontas para afundar todos. Roberto, em choque, olhou para a mulher sem palavras. O que você está dizendo? Como você pode ser minha filha? A sala explodiu em murmúrios. O que mais seria revelado? O tribunal estava prestes a se transformar em uma arena de verdades e segredos, onde cada pessoa tinha um papel, mais entrelaçados do que poderiam imaginar. O chão se movia sob seus pés, e a única certeza era que nada seria como antes. Uma nova camada de complexidade e drama havia surgido, e todos se perguntavam até onde essas revelações os levariam. O que mais havia para descobrir? E quem, de fato, eram essas pessoas? O silêncio pesado que se seguiu à revelação da jovem era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, processando a nova informação. A mulher olhava diretamente para Roberto, os olhos vazios de emoções. Ela se esforçava para se manter firme,
mas havia uma vulnerabilidade em sua expressão que não passava despercebida. Quem você pensa que é para me chamar de pai? A pergunta de Roberto saiu como um sussurro, mas o tom contido não escondia sua fúria. Ele estava prestes a perder tudo. Sou sua filha. Você não queria saber da verdade? Aqui estou eu. A voz dela aumentou, cortando o ar como uma faca. Os espectadores trocavam olhares nervosos. A tensão aumentava a cada segundo. E como você pode ter certeza disso? Ele se virou, quase desesperado. Antes que a jovem pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. A porta se abriu com força e um grupo de policiais armados entrou, interrompendo a audiência. Todos fiquem onde estão. Estamos aqui para prender Roberto Justus. O clima virou um caos. Olhares de espanto se espalharam pela sala. O detetive, que havia entrado antes, agora se questionava como tudo poderia ter chegado naquele ponto. O que está acontecendo? Ele não conseguia entender a súbita reviravolta. A irmã de Roberto, ainda em estado de choque, lançou um olhar para a jovem. Como você é minha filha agora? A mulher inspirou. A voz tremeu antes de sair. Você não sabe o que você é. Não sabe da nossa verdadeira origem. Uma murmuração percorreu a sala. O ar estava infiltrado de segredos não ditos. Vidas entrelaçadas em uma teia obscura. Clara e Marcos, anteriormente aliados em sua luta, agora estavam totalmente perdidos na confusão. Os policiais se aproximaram de Roberto, que tentava argumentar, mas sua voz era abafada por gritos e murmúrios. A irmã dele puxou a camisa dele, quase implorando. Roberto, é hora de você contar tudo. Você não pode mais esconder isso. Esconder o quê? A raiva em sua voz era palpável. Ele estava prestes a explodir. Esconder que a nossa verdadeira mãe foi assassinada. A frase caiu como uma bomba. O silêncio envolvendo a sala foi tão intenso que você poderia ouvir um fio de cabelo cair no chão. Os olhos de todos se voltaram para Roberto, que agora estava em estado de choque. Ninguém podia acreditar. As peças começaram a se encaixar. O passado oculto de Roberto agora se mostrava sob a luz brutal da verdade. As doações, os esquemas, toda a imagem construída estava prestes a desmoronar, com mais uma revelação devastadora. Eu não sabia. Roberto passou a mão pela testa. A expressão de desespero refletia o que todos sentiam. O caos se instalou novamente, panela de pressão pronta para explodir. O detetive foi em direção a Roberto, sem perder tempo. Temos que levar você para a delegacia. Precisamos esclarecer tudo isso. Nada na sala parecia real. A jovem, com a verdade cravada em seu ser, fixou os olhos em Roberto, questionando sua verdadeira natureza. E o que mais você escondeu? Que outras vidas você destruiu? O tribunal consagrou-se em um mar de perguntas e dúvidas, enquanto a realidade se tornava cada vez mais confusa. O passado, antes mero eco, agora gritava alto. O que mais ainda estava por vir? O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto Roberto era levado, a sensação de que nada voltaria a ser como antes pairava no ar. O silêncio pesado que se seguiu à revelação da jovem era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, tentando processar a nova informação. A mulher olhava diretamente para Roberto, os olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Era evidente que a situação se tornara mais complexa do que poderiam imaginar. Pai, você não pode me ignorar! Ela gritou, o desespero em sua voz ecoando nas paredes do tribunal. Você se esqueceu de mim e da nossa mãe e do que você fez. Roberto, em choque, retrocedeu um passo. Isso não pode ser verdade. Eu não tenho filha. Sua voz tremia, mesclando a negação com uma raiva latente.
O olhar das pessoas na sala se transformou em um mar de surpresa e incredulidade. Enquanto isso, a tensão aumentava. Os policiais estavam prestes a agir, mas o detetive, que havia entrado antes, levantou a mão, parecendo hesitante. Esperem, acho que isso pode ser mais complicado do que pensamos, ele exclamou. Nesse exato momento, um grito atravessou a sala. Clara, ainda meio atordoada com tudo o que ouvira, enfiou a mão no bolso e puxou o envelope. Eu tenho essas cartas, disse a voz trêmula. Elas são de sua mãe, Roberto, e contêm segredos que podem mudar tudo. Os olhos de Roberto se arregalaram, enquanto a plateia balançava entre o choque e a curiosidade aguçada. Do que você está falando? Ele não sabia se deveria parecer nervoso ou ameaçador. Assim como essa garota, eu também sou filha de um secreto, Clara continuou, a voz mais firme. Os laços que você criou não são só de sangue, mas de promessas quebradas. E então, com uma mão trêmula, ela começou a abrir o envelope, revelando cartas amareladas e desgastadas pelo tempo. A verdade que pode destruir sua vida e a de todos que você ama. Mas antes que pudesse continuar, um homem vestindo um terno escuro e um olhar sombrio entrou abruptamente. Ele não dizia uma palavra, mas sua presença impunha respeito e medo. A sala, que já estava empolvorosa, ficou em um silêncio mortal. O homem se dirigiu a Roberto com uma voz grave. Temos que falar, agora. Roberto sentiu o coração falhar. O que poderia ser tão urgente? Quem é você? Ele disparou, tentando manter a compostura. Sou seu irmão e você precisa ouvir o que tenho para dizer, revelou o homem, não aludindo qual o seu papel naquela história turva. O impacto de suas palavras cortou a sala como faca. A plateia, boquiaberta, olhava entre Roberto e o recém-chegado, os corações acelerando. Quem mais estava escondido nessa teia de segredos? Os murmúrios começavam a crescer novamente. Clara e Marcos trocaram olhares perplexos, sem conseguir compreender a magnitude da nova revelação. O que mais podia estar oculto nesse drama? E como essas verdades entrelaçadas poderiam destruir ou unir suas vidas? Com a sala fervilhando de tensão, Roberto, atordoado, parecia prestes a desmoronar. Como você pode ser meu irmão? Onde você esteve todo esse tempo? Com a voz falhando, ele parecia uma sombra do homem que sempre foi. E logo o novo irmão respondeu: os segredos não são apenas seus, eles pertencem a todos nós. A sala explodiu em conversas. Ninguém sabia mais em quem acreditar. O que Alberto, o irmão de Roberto, sabia? E quais verdades ainda estavam escondidas sob essa camada de confusão? O que mais iria acontecer? A única certeza é que a tempestade estava apenas começando, e cada revelação poderia mudar tudo, para sempre. O silêncio pesado que se seguiu à revelação da jovem era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, tentando processar a nova informação. Ela olhava diretamente para Roberto, os olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Cada palavra carregava a força de uma vida inteira. A tensão era palpável, como se pudesse cortar o ar. Pai, você não pode me ignorar. A voz dela era intensa. O desespero batia em sua tons. Você se esqueceu de mim e da nossa mãe. E do que você fez? Roberto, em choque, deu um passo para trás. Isso não pode ser verdade. Não tenho filha. O olhar dele estava em branco, quase como se uma parte dele estivesse se desprendendo da realidade. Enquanto a plateia absorvia as palavras, um barulho suave atrás deles chamou a atenção. A porta do tribunal se abriu com um rangido que ecoou na sala. Todos se viraram.
O que estava acontecendo? A tensão aumentava. A expectativa crescia. E então uma mulher entrou. Seus cabelos estavam desgrenhados, a roupa molhada de chuva. O olhar dela era de puro desespero. Não, por favor, não! Ela gritou. E tudo parou. Era Marta, antiga assistente de Roberto. Sua expressão trazia algo que todos temiam, um segredo obscuro. Não deveria estar aqui. Mas é urgente. Ela avançou com passos apressados. Vocês precisam saber. A verdade é muito mais sombria do que imaginam. Roberto piscava sem saber como reagir. A sala fervia com murmúrios de gritos de descrença. Que você sabe, Marta? O detetive olhou furioso, como um leão prestes a atacar. Sem hesitar, ela puxou um pedaço de papel amarelado do bolso. Isso é uma cópia de um documento que Kevin, o seu sócio, deixou antes de desaparecer. Ela respirou fundo. Ele estava envolvido em algo pior do que qualquer um poderia imaginar. Esquema de tráfico e suborno que tem ligações com sua família. Sob a pressão das palavras, os rostos na sala se tornaram um quadro de horror e choque. Como assim? Tráfico? Clara perguntou, a voz tremendo. Ela olhava para Marta como se esperasse um milagre que nunca viria. Marta, agora em lágrimas, continuou. Eu sabia que seus atos de generosidade eram uma fachada. Eles sabotaram pessoas. O que você chamava de doação, Roberto, era uma forma de lavar dinheiro coletado. O tijolo era pesado e ele despencou sobre o milionário. Roberto, tão cheio de raiva quanto de desespero, começou a tremer. Isso não é verdade. Você está mentindo. Sua voz era um eco, mas a expressão de todos dizia outra coisa. Eles começavam a acreditar. Marta avançou, os olhos fixos nele. A verdade não pode mais ser escondida. Kevin não foi apenas seu sócio. Ele era seu parceiro nessa rede. E se algo acontecer comigo, tudo virá à tona. Eles sabem de você e da sua família. As palavras dela ecoavam, criando ondas daquela tempestade ainda maior que se formava. Enquanto o tribunal se tornava um campo de batalha moral e emocional, um grito rasgou o ar. A jovem, ainda em pé, olhou para Roberto, com olhos cheios de tristeza. Pai, é isso que você queria para nós? Mas antes que ele pudesse responder, Marta desabou. O corpo tombou ao chão. Um silêncio mortal tomou conta, e a sala se transformou em um mar de caos. Os policiais foram rápidos, cercando a mulher caída. O que exatamente havia acontecido? Uma crise? Um veneno? Os murmúrios se tornaram gritos. O detetive correu até Marta, verificando se ainda estava viva. Enquanto o pânico se instalava, as revelações giravam em torno da sala como um tornado devastador. A verdade estava se revelando, mas o que mais poderia surgir das sombras? A vida de todos, carregada de segredos e mentiras, colapsava diante de seus olhos. Um eco distante se fez ouvir. Algo se aproximava. E agora, o que mais estaria por vir? O tribunal, ao invés de ser o palco da justiça, tornava-se um labirinto de segredos que poderiam destruir a todos. O que mais poderia ser revelado naquele dia fatídico? A tensão pairava no ar, enquanto Marta, ao chão, lutava para respirar. A sala estava em pânico. Policias avançaram, cercando-a, mas todos estavam focados em Roberto. A revelação da sua suposta filha e de Marta ecoava como um trovão. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Aquela vida que construíra em cima de mentiras estava desmoronando. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, as palavras saindo como uma súplica. Mas a porta do tribunal se abriu novamente, desta vez revelando um homem de terno escuro, carregando um olhar austero. Senhor Justus, sua hora chegou.
Ele declarou, apontando para Roberto. Você não pode fugir mais. Há acusações sérias contra você. Os murmúrios da plateia aumentavam, e a sensação de choque pairava como um nevoeiro denso. Eu vou provar minha inocência. Roberto se virou para Clara, para Marcos, para a jovem, buscando apoio onde não havia. Pai, não é só sobre você. Meu nome está em jogo também. A jovem gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não quero ser parte das suas mentiras. Roberto sentiu um nó na garganta. As palavras da filha ressoavam como um eco no silêncio. E ao olhar em volta, ele se deu conta de que aquela era sua última chance. Tudo bem, eu vou falar, ele finalmente admitiu. Eu me perdi no caminho. Eu deixei as coisas tomarem conta de mim. Mas já era tarde. O tempo havia cobrado seu preço. As verdades que saíam agora ofereciam um vislumbre do que se escondia sob a superfície. O detetive se aproximou, pronto para levar Roberto, que agora tremia, não apenas de medo, mas de um peso emocional esmagador. A sala se acalmou num súbito silêncio, enquanto as palavras ainda reverberavam. Marta foi levantada e levada para fora do tribunal, enquanto os murmúrios sobre a possível ligação entre ela e o esquema de Roberto se tornavam um eco nas mentes de todos. Você pode me chamar de pai, disse Roberto à jovem, enquanto os policiais o guiavam. Mas o que fiz foi uma traição. As lágrimas corriam e seu rosto havia escurecido feio. Você poderia ter sido um verdadeiro herói, pai. Ela exclamou, a dor em sua voz, fazendo as paredes do tribunal parecerem desmoronar ao redor deles. Mas você se tornou o próprio vilão da sua história. Enquanto Roberto era levado, a sala ficou repleta de murmúrios. Clara segurou a mão de Marcos, ambos conscientes do impacto das revelações. O tribunal poderia ter sido um lugar de redenção, mas se tornara um teatro do desespero. A vida de todos ali estava irremediavelmente mudada, cada um lidando com suas próprias cicatrizes. Mas, no meio do caos, uma coisa era certa. Novos começos poderiam surgir, até mesmo das maiores tragédias. E enquanto o público começava a se dispersar, a luz do dia entrava pelas janelas quebradas, trazendo uma leve esperança. A jornada ainda não havia terminado. Havia muito a se enfrentar, muito a se descobrir. E talvez, só talvez, houvesse uma chance de reconciliação após toda a dor. Antes de nos despedirmos, preciso que você tome uma atitude. Inscreva-se imediatamente no canal. Você não quer perder as próximas histórias exclusivas, acreditando que a vida é cheia de reviravoltas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Não espere nem mais um segundo.